Fala rapaziada, esse aqui é o vídeo para demonstrar para vocês e tentar explicar de maneira por cima como que o código funciona e como eu pensei nele. Eu estou mandando para vocês tipo, terem a assimilação antes para o trabalho de PAA no caso, né? E também para o trabalho do Turing Tower. Então o código está dividido aqui, ó. Claro que o código pode aumentar ou diminuir, né? Mas enfim, ele está dividido aqui nos seguintes. Eu tenho os headers, que são os cabeçalhos, e os CPPs, que no caso são os arquivos C++. Porque o C++ ele funciona como se fosse um C, então preciso de cabeçalho, tá ligado? Ele é sequencial. Então o que acontece? Eu tenho que ter os cabeçalhos e eu tenho que ter aqui o arquivo C ou C++. Eu estou usando o CPP, que é C++, ok? Então o que acontece? Eu tenho a divisão aqui, né? De headers e de CPP. Os headers são o quê? São simplesmente as declarações. Então tem o algoritmo, os algoritmos, né, usados, as conexões com a internet, com Bluetooth, o que faz todo o controle do elevador, os genéricos, que são usados assim de forma genérica, o teste, que é utilizado para salvar o teste no servidor, e o controle, que é o controlador geral. Desta forma, eu tenho os headers, mas aqui eu também tenho os CPPs, que estão divididos também em algoritmos, né? Em conexões, em elevador, em genéricos, em testes, ok? Então são divididos desta maneira. Então o que acontece? Eu tenho o main. O main é o que inicia tudo. Então aqui no main eu vou simplesmente, aqui no meu setup, iniciar tudo, né? Eu crio um controlador, aí eu simplesmente printo algumas informações na tela, eu vou inicializar o Bluetooth, essa função inicializa o Bluetooth, depois eu configuro os elevadores, então essa função chama o controlador, e o controlador configura os elevadores em funções internas lá dentro. Ele configura o elevador principal, configura o elevador escravo e restaura a posição dos dois. E aí, após isso, eu vou para o loop. O loop vai ficar rodando o tempo inteiro. No loop, eu faço uma função interna dentro do controlador. Para quê? Para que o controlador é um ponteiro, né? Dentro do controlador, para quê? Para eu atualizar o controlador lá dentro. Então, o loop vai chamar o controlador, que vai ter um loop lá dentro também que vai ficar atualizando. Ok? Então, se a gente, por exemplo, entrar aqui no main, eu tenho o nosso controlador, né? Vou aqui, por exemplo, no controlador. No controlador CPP. O controlador H é apenas a declaração. Então, eu importo todos os headers aqui que eu vou utilizar. Eu crio a minha classe aqui, porque eu estou usando orientação a objetos dentro do C++. E aí, eu declaro tudo que for público aqui e tudo que for privado aqui. Então, essas funções são as funções que eu vou usar lá no meu CPP. Aqui no CPP eu tenho que construir isso, ok? Então tudo que eu desenhei aqui, eu tenho que construir aqui no meu CPP. Então eu simplesmente importo esse header aqui, né, do meu CPP, importo outros headers que eu vou utilizar aqui, e aí eu construo. Quando eu coloco esse controle 2.2 aqui, eu estou pegando esse controller aqui. E aí eu estou chamando a função associada a ele. Então controle 2.2 construtor. Controle 2.2 iniciar o elevador master, entendeu? Assim que funciona. Então aqui eu inicio o controlador geral dos LCDs que ficam lá em cima. Aqui eu inicializo o teste, né? Quando ele vai vir pela função Bluetooth pedindo um teste, eu inicializo o teste. Aqui eu limpo a lista de filas de esperas, né? Aqui eu chamo uma nova fila eu adiciono um elevador à fila de espera. Ok? Aqui eu adiciono um novo elevador à fila de espera, mas só que de forma genérica, então os dois elevadores vão poder buscar essa pessoa, e nesse de cima apenas um elevador específico vai poder buscar a pessoa, por isso que eu passo o ID do elevador aqui. Isso aqui são comandos recebidos por Bluetooth, ok? Aqui é a minha função que restaura a posição. Então o que acontece? Se eu tiver no modo teste, eu não posso restaurar a posição. A primeira coisa que eu faço é zerar os displays, né, que ficam as portas com os LEDs brilhando. Eu coloco os dois, do elevador 1 e do elevador 2, tudo no andar 1. Então eu coloco tudo no andar 1. E depois eu peço para restaurar a posição sequencialmente. Primeiro do elevador 1, então ele restaura a primeira posição do elevador 1, depois restaura a posição do elevador 2. Então isso aqui é sequencial, eu tenho que fazer um depois o outro. O resto do código não, o resto do código é paralelismo, é como se fosse um sistema operacional. Eu consegui criar um paralelismo dentro da ESP, que ela não é paralela, né? A ESP ela só faz uma função por vez. Enfim. Aqui é uma função de teste, a gente não usa, é só para testar.
Aqui é como eu inicializo o elevador 1, então eu crio vários objetos aqui, vários ponteiros, né, para o elevador 1. E aqui é como eu inicializo o elevador 2, que é o elevador escravo. Aqui é a função que eu faço atualização genérica para qualquer elevador. Então eu passo um ponteiro para ela. Sendo assim, na minha função update, que vai ficar girando dentro do loop, então dentro desse loop eu chamo update elevadores, né? E aqui na minha função update elevadores, eu passo os ponteiros para dentro dessa função e aí eu mexo na posição de memória. Aqui, ó. Então, para cada elevador que eu estou passando aqui, eu sempre vou fazer as mesmas coisas específicas, que é verificar o andar que o elevador está, mandar o elevador atualizar, então o elevador vai ter uma função dentro dele que vai atualizar, e vai sempre verificar isso aqui. Isso aqui vai acontecer sequencialmente, mas como acontece uma vez por segundo, eu criei um paralelismo nessa parte, porque eu chamo um, e dentro disso aqui tudo nunca tem um for. Nunca tem for. Para quê? Para eu ter um paralelismo. Então eu faço o for uma única vez. Caralho, tá ficando meio complexo, mas enfim. Tem um paralelismo aqui. Significa que eu posso colocar, por exemplo, o update elevador 3, 4, 5, 6, 7 e todos vão rodar ao mesmo tempo, por causa desse paralelismo que eu criei aqui, dentro desse update elevadores também. Aqui é para restaurar o normal. Então, se eu inicializar um teste, ele vai ficar verificando sempre a cada novo loop se o teste está rodando. Se estiver rodando, eu incremento uma energia gasta. Eu faço o update do teste aqui, né? Opa, eu tenho que incrementar 2 energias gastas, né? Porque o elevador... Ah, enfim, depois eu calculo isso. Se o meu teste for finalizado, eu restauro o meu elevador para a posição normal, que é esse cara aqui, ó. Então eu coloco o tempo de espera em 100 mil milissegundos, né, no tempo da ESP. E aqui, se eu inicializar o teste, eu diminuo esse tempo para o teste não demorar muito. Então é assim que funciona o nosso controller, ok? Então no nosso controller, o que acontece é o seguinte, eu chamo o update, aqui no nosso main eu chamo o update o tempo todo, dentro do controller. O controller chama updates o tempo todo dentro dos elevadores. E aí eu vou para os elevadores, que é esse aqui, Elevator Object. Novamente, dentro do Elevator Object, eu tenho meu header, ou seja, eu construo minha classe elevador aqui, ó. Update elevador, find novo objetivo, abrir porta, fechar porta, resetar posição e várias funções específicas. E aqui são outras variáveis privadas, ok? Então, no meu Elevator Object, que eu estou chamando agora, que vai atualizar loop após loop, eu vou ter um update loop aqui o tempo inteiro, ó. Vou vir aqui embaixo, ó. Aqui, ó, update elevator. Então, como que eu crio paralelismo? Eu chamo isso uma única vez. Então, eu sempre vou cair aqui dentro, ó. Eu sempre vou cair nessa função, nesse case aqui dentro. Por quê? Porque eu desativei a função das portas. Então, nunca vai ter essa parte de baixo. Vai ter só essa função aqui dentro. Então, se o elevador não estiver rodando, eu sempre desligo os motores. Eu faço minha contagem mais um, ou seja, para mim substituir o loop e conseguir criar um paralelismo, eu tenho que contar isso. Como que eu fiz? Eu sempre adiciono mais um. Então, eu faço mais um aqui dentro, verifico se essa contagem mais um é igual ao meu limite de contagens. Se ele for, eu mando buscar um novo alvo e zero minha contagem. Caso o elevador esteja correndo, eu peço para ele calcular a direção que o motor tem que subir ou descer. Aí a direção que o motor tem que subir e descer é o seguinte, ele verifica se o andar que eu quero ir é menor que o andar que eu tô, eu mudo a direção do meu elevador e mando ele mover apenas um passo por segundo, porque eu estou passando um aqui. Se eu estivesse passando qualquer outra coisa aqui, ele ia mover mais passos por segundo e aí eu teria perdido o meu paralelismo. Então é isso que acontece aqui, beleza? Então, para cada loop acontece esse paralelismo aqui dentro, ok? Só que voltando no meu controller, quando eu chamo o meu paralelismo, eu chamo aqui para verificar o level, check level. Aí, dentro do meu elevador, eu checo o level, né? Então, se eu vim na função check level dentro do meu elevador, o que minha função faz? Ela pega e coloca o level atual como -1. Aí eu pego com o meu sensor qual que é o level que o sensor tá. Se o sensor for diferente de 1, ou seja, significa que ele está em algum andar específico, eu faço um for na lista de todos os andares possíveis. E aí eu verifico se o sinal que eu estou pegando aqui é igual ao sinal que está no andar. Então essa é uma função interna dentro do meu andar, ok? Essa é uma função interna dentro do meu andar. Então se eu vim aqui, por exemplo, no Floor House Sensors, eu estou construindo novamente aqui o meu sensor, ó, Floor House Sensor, eu estou construindo o meu sensor. Na função Floor House Sensor CPP,
eu faço o quê? Meu deslocamento bit a bit para saber em que andar eu tô. E aí, dentro do meu floor, que é o andar no caso, né? No meu floor CPP eu tenho três funções, que é o quê? Verificar se o andar que eu estou passando do meu floor house sensor, que é o sensor, é igual ao andar atual do andar. Se for, ele retorna 1, se não for, ele retorna 0. Ok? Então, se eu venho aqui no meu elevador, ele faz essa verificação interna dentro do meu sensor, dentro do meu floor aqui. Então, ele faz essa função aqui dentro, ó. Eu chamo aqui, ó, essa função lá dentro, passando como parâmetro o meu sinal que eu peguei do meu sensor. Se for true, eu atualizo a minha porta, né? Meus LEDs da porta para a posição que eu tô, -1. Porque começa de 0 a 9, então eu quero ir de 1 a 9, eu tenho que colocar -1. O meu correct level recebe o meu numeric level, ok? O meu numeric... vou até colocar aqui a get numeric level. Get numeric name. Eu recebo o meu get numeric name aqui. Vou deixar assim mesmo, só... Enfim, eu recebo o meu get numeric name aqui. Que vem do quê? Do meu for aqui, ó. Que é o meu get numeric name. Eu tô pegando exatamente esse cara aqui, ó. Por isso que eu tô chamando essa função aqui, ó. Get numeric name. Get numeric name. Ok? E aí, o que eu faço? Eu pego o meu ponteiro, minha posição de memória, eu pego o que está dentro da minha posição de memória e mando atualizar o display, que é o display lá em cima. Então, eu acesso através de ponteiro esse objeto que eu não passei como parâmetro dentro do meu elevador. Então, eu estou pegando esse display LEDs, estou acessando como forma de ponteiro aqui, e passando o valor do level atual para atualizar independente o meu único display. Ou seja, só vai atualizar um display, vai para o 5, por exemplo, e o outro vai ficar em 2. Entendeu? Então, se eu vim aqui no meu display, go to references, o que acontece? O meu display é o quê? O meu display, ele é um ponteiro aqui, ó, tá vendo? Ele é um ponteiro. E é assim que eu consigo fazer a atualização. Ok? E aí o meu last level correct, ou seja, meu último level atual e correto, recebe o meu level atual. E aí, se for igual ao objetivo que eu quero ir, eu falo para o meu last level, ou seja, eu falo que a última posição que o elevador parou recebe a posição atual e eu paro o elevador. E aí eu retorno aqui o meu last correct level, que é o quê? O meu último level realmente que eu tô, não o que eu parei. Porque, por exemplo, o que eu parei, ele só é atualizado quando eu chego no meu level que eu quero ir. Então, por exemplo, se eu já estou em movimento, eu teria um level errado. Então, por isso que tem essa variação de correct level, ok? De level atual. Não sei, eu estou falando inglês, mas acho que vocês entendem inglês, né? Foda-se. E aí, beleza. Então, essa função minha aqui, que eu acabei de fazer o paralelismo dela, ó, int correct level, eu acabei de explicar para vocês. Aí eu venho para o meu update elevator. No meu update elevator, eu também expliquei para vocês, é esse cara aqui de baixo. Eu movo meu elevador ou não, ou eu mando ele buscar um novo alvo. E aí, se eu mandar buscar... e aí eu vou ter o retorno aqui, ó, se é true ou false. Se ele retornar true, ou seja, significa que minha contagem máxima acabou, eu mando ele recalcular o meu algoritmo, caso o meu algoritmo seja o 2. Por quê? Porque o algoritmo 2, ele tem que ser recalculado a cada novo andar para que ele faça sentido. Os outros algoritmos não. Ou seja, eu só recalculo os outros algoritmos quando eu empilho na fila. Então, se eu vim aqui, ó, aqui é a função que eu chamo um novo alvo, né? Eu adiciono uma chamada na lista de espera do elevador. Então, o que acontece? Eu passo o meu parâmetro algoritmo aqui. No meu parâmetro algoritmo, eu faço um switch case, ou seja, eu verifico como se fosse um if-else. Se for 1 é o algoritmo 1, se for 2 é o algoritmo 2, enfim, cada um assim consecutivamente. No algoritmo 2, como ele tem que verificar o mais próximo do andar atual que eu tô, eu sempre tenho que recalcular o algoritmo 2 quando eu chegar no andar atual. Por isso é que aqui eu tenho essa função. Quando eu chego no andar atual, eu recalculo o algoritmo 2. Caso não seja o algoritmo 2, eu não preciso recalcular. Por quê? Eu só recalculo minhas listas de espera, minha lista de chamada quando eu insiro um novo alvo na lista, uma nova chamada na lista, né? E é assim que funciona. Então, se eu tiver uma nova chamada, eu printo aqui uma nova chamada, eu falo que é uma chamada única, né? Eu falo que é uma chamada... eu falo que não é uma chamada única. Eu coloco o ID do algoritmo aqui para ele saber que o algoritmo atual mudou, que é aqui embaixo eu estou verificando o algoritmo, eu preciso colocar aqui, né, atribuir algoritmo do meu objeto. E aí eu passo os meus
algoritmos que eu estou usando, ok? Então é basicamente assim que funciona o elevador. Mas é claro que tem todas essas outras funções aqui operando embaixo dos panos para que tudo isso funcione. Então, por exemplo, se eu vim por exemplo, em client callback, é a função que eu recebo e transcrevo os dados, né, de client callback. Se eu vim HTTP, é na onde eu salvo no meu servidor. Se eu vim aqui, essa função é que eu crio, por exemplo, o Bluetooth. Então é onde eu fico fazendo uma leitura consecutiva do callback do Bluetooth. Ok? Aqui, por exemplo, no meu elevator, aqui é onde eu faço os meus motores funcionarem. Então aqui eu inicializo o meu motor. É claro que tudo isso aqui tem ponto H. Então esse é meu ponto H do meu motor, ok? Eu declaro aqui a estrutura de como ele vai ser. E no meu CPP eu crio a estrutura do meu motor. Então aqui eu declaro ele e atribuo os pin modes. Aqui eu mando ele parar, então coloco tudo em low. E aqui eu mando ele mover. Para ele mover, o que acontece? Na ponte H minha, eu só preciso inverter o sinal lógico. Então, a função da inversão do sinal lógico acontece aqui e eu passo a inversão aqui, ok? Então, eu dou um digital right e passo a inversão para o meu motor ir para cima ou para baixo. O meu display LEDs é muito interessante também, que eu inicializo o meu display LEDs aqui, como nada dentro. Aqui eu inicializo as portas, né, do display LED. Depois, eu defino eles como pin, como output. Eu passo eles todos para zero, né? Então eu quero que o meu display fique em zero. E aí eu mando atualizar o meu display. Ok? E como que eu atualizo meu display? Eu estou usando um registrador de deslocamento, que é nosso hardware físico. Então eu desloco 4 bits para o primeiro número, para o primeiro elevador, e eu desloco os 4 bits mais significativos para o segundo elevador. Assim eu passo para o meu shift switch, ou seja, eu vou deslocar bit a bit através desse clock aqui, esses dados que eu acabei de criar. Então eu estou passando aqui como se fosse o mais significativo primeiro, e eu estou passando aqui os dados que eu quero deslocar, ok? E aí eu dou um low e um right para mim ter o quê? A borda de subida e descida no meu clock. E aqui simplesmente é a função que eu recebo para qual andar ele quer ir. Então eu recebo, por exemplo, no elevador 1, eu quero que vai para o andar 5. Então ele atribui para o elevador 1 nessa função aqui, ó, o andar 5, beleza? Então, deslocamento bit a bit. Então, eu pego 5 numérico, converto em 5 decimal, convertendo bit a bit e transfiro aqui para que meu display consiga mostrar o 5 lá, usando apenas 3 portas. O meu door é para abrir a porta, eu desatualizei essa função. Por quê? Porque a gente não consegue utilizar o cabo lá. O elevator object, que é o que eu acabei de explicar para vocês, tem diversas funções, eu vou passar por cima. Então, aqui eu construo meu elevador, né? É meu construtor. Aqui eu atualizo minha máxima contagem, ou seja, para na hora que eu entrar no modo teste, eu diminuir o tempo que o elevador fica parado. Aqui eu faço uma nova busca do meu novo alvo. Como que eu faço isso? Eu pego um ponteiro da minha lista, que eu passei aqui no meu construtor, né? Eu passei o meu ponteiro aqui. Eu pego esse ponteiro, eu vou fazer se minha lista estiver vazia ou se o elevador estiver rodando, eu simplesmente ignoro. Caso contrário, eu faço um for nessa lista e aqui eu verifico. Se o ID da minha chamada for igual a 3, significa que qualquer elevador pode atuar sobre essa chamada, pode buscar essa pessoa. Ou se ele for igual ao ID do elevador. Então, se for igual a um ID 3, que qualquer elevador pode buscar, ou se for igual ao próprio ID do elevador, significa que o elevador pode atender a essa requisição, a essa chamada e ir até a pessoa no andar que ela está. Aí o que eu faço? Eu passo aqui, eu pego o andar alvo e coloco aqui como um novo andar que eu quero ir. Eu removo do meu ponteiro, da minha lista, esse andar que eu estou acabando de fazer e eu decremento o meu for em -1 porque eu acabei de remover o meu for. E como eu estou fazendo um for, uma remoção dentro de um loop, eu tenho que decrementar esse menos aqui, senão eu vou quebrar um ponto, eu vou deslocar o ponteiro de memória e vai dar merda. E aqui eu simplesmente verifico se o último level que eu parei é diferente do level que eu acabei de descobrir que o elevador quer ir. Eu mando o elevador ir. Então eu atribuo o alvo atual, eu mudo o meu LED laranja para a porta ficar aparecendo lá como -1, porque ele vai de 0 a 9. Não, ele vai de 1 a 9, não de 0 a 9, que daria 10, por isso que tem que ter esse -1 aqui. E eu mando o meu elevador rodar, que é essa função running. Então se esse running estiver em true, o elevador roda. Aqui eu calculo a direção que eu já expliquei para vocês. Aqui eu verifico se o elevador está rodando. Aqui eu verifico qual que é o level que eu estou. Aqui eu mando fechar a porta. Aqui eu mando abrir a porta. Essas funções estão desativadas.
Aqui eu restauro a posição do elevador, ou seja, quando eu ligo quando eu inicializo o elevador, ele manda aqui o meu LED verde ficar em 0, ele manda o meu LED e o meu outro LED, né, que é o LED laranja, ficar em 0 também, que é naquele set target ali, ó. E aí eu mando restaurar a posição, que é o meu reset. O meu reset é o quê? Ele vai funcionar de forma sequencial, então vai restaurar um elevador por vez. Como que eu faço isso? Se o meu elevador não tiver sido restaurado, que é essa função quem use aqui, eu vou fazer um while descer no meu elevador até que o sensor identifique que eu estou no andar 1. Então eu estou passando aqui, ó, 0, né? Porque o andar 1 começa de 0 a 9, de 0 a 9, né? 0 a 8, 0 a 9. E aí, se for até chegar no andar 1, eu fico fazendo esse loop. Quando chegar no andar 1, eu paro de fazer esse loop e eu caio aqui embaixo. Então eu mando o meu motor parar, eu atribuo o meu último level como 0, e aí eu falo que o elevador pode entrar no modo operação. Aqui eu pego meu último level, né? Eu pego o meu último level, eu descubro o meu último level. Aqui eu descubro a direção de rotação do motor para usar no algoritmo de subida e descida, que é o algoritmo residencial. Aqui eu pego a última posição atual, é que realmente o elevador tá. Essa aqui, se o elevador estiver em movimento, ela vai dar a última posição do elevador, a última posição que ele parou. Essa função vai me dar a última posição que o elevador tá. Ou seja, se ele não estiver em lugar nenhum, ele vai me retornar -1. Aqui é o check level que eu já expliquei para vocês. Aqui eu retorno, eu pego o ID do meu elevador, se é o elevador 1 ou se é o elevador 2. E aqui é a função update que eu já expliquei para vocês. Então, assim que funciona o nosso elevator object. O nosso floor, eu já expliquei. Aqui é o construtor. Aqui é para fazer a verificação do sinal. Se o sinal que eu estou passando do meu sensor é igual ao sinal do meu andar, significa que eu estou no andar certo. Então, eu mando o sinal retornando 1. E aqui é meu get numeric, né, para me pegar o número do elevador, ou seja, de 0 a 9. Se esse andar é o andar 1, se é o andar 2, se é o andar 3, se é o andar 4. Então, se eu vim aqui no meu floor, tá aqui, ó. Porque eu tô passando aqui esse seguinte numeric, que é o número do andar que eu tô, né? O meu floor house sensor eu já expliquei para vocês. Daqui então, se eu vim no floor house sensor aqui, eu inicializo o meu floor house sensor. Aqui eu faço a conversão bit a bit, né? Desloco bit a bit para colocar numa forma de bit. E aqui eu faço a comparação. O meu floor LEDs, eu já expliquei para vocês, também é uma deslocação bit a bit para mim colocar ali na porta ou nos LEDs qual que é o andar que tá. O meu split string é para mim pegar o que eu estou mandando do Bluetooth e dividir sempre que eu achar 2 pontos. Então, quando achar 2 pontos no parâmetro do Bluetooth, do comando enviado pelo Bluetooth, eu divido em uma nova string. Por que eu faço isso? Veja bem, eu faço isso pelo seguinte. Cadê? Só um minuto. Eu faço isso em connection. Eu faço isso pelo seguinte, porque aqui em meu client callback eu recebo aqui o seguinte parâmetro. Ó. Eu recebo set target only, por exemplo, 2 pontos, o número do andar que eu quero ir, 2 pontos, o andar atuar, o número do elevador que eu quero atuar e 2 pontos, o algoritmo que eu quero usar. Aí eu tenho que fazer esse split de strings para mim descobrir qual que é o elevador, qual que é tal função, entendeu? Então, por isso que eu tenho esse meu split strings. Então, o meu split strings, ele faz essa divisão de 2 pontos, né? O meu target level é para mim, toda vez que eu tenho uma nova chamada, eu crio um target level, que ele recebe o quê? O ID do elevador que pode atuar sobre esse target level, ele vai sempre receber -1 inicialmente, porque os algoritmos que vão decidir qual elevador pode atuar sobre essa chamada, e o andar que eu quero ir. Ok? Então, e o andar que eu quero ir, né? E o andar de chamada, quer dizer, e o andar de chamada da pessoa. Então aqui simplesmente eu seto um novo elevador, né? Eu pego o andar atual e aqui eu pego o ID do elevador que pode atuar sobre mim. Aqui no teste é simplesmente um monte de função de testes, né? Então eu crio um novo teste. Enfim, o do teste eu não vou explicar porque o teste é só para salvar no servidor. Tem um monte mais de função e vai deixar complexo demais para vocês, talvez. Não sei, talvez, se vocês estão compreendendo ou não, mas eu acho que talvez esteja um pouco complexo. E aqui é o nosso controller, né? O controller eu acho que eu já não expliquei ainda. Aqui eu inicio... Ah, não, já expliquei sim, né? Já expliquei o controle sim. E, por último, a gente tem os nossos algoritmos. Eu vou fazer um vídeo separado dos algoritmos para quê? Para que fique 2 vídeos, né? Caso, por exemplo, o Pedro, que não precisa ter o conhecimento do resto do código, ele assiste só os vídeos do algoritmo, ok? Então, esse vídeo ficou 24 minutos, mas foda-se. Eu tento explicar o mais rápido possível, da forma mais sucinta possível.
Na real, eu vou torar explicando aqui mesmo e foda-se. E aí eu falo pro Pedro assistir a partir de tais minutos. Então, por exemplo, eu tenho 3 algoritmos. O first in, first out. Ou seja, o que eu faço no first in, first out? Aqui no meu controller, quando eu adiciono uma nova chamada à minha lista de espera de chamadas, aqui, ó, se for no first in, first out, eu simplesmente passo a minha lista atual e o andar que eu quero ir, e no meu first in, first out, eu simplesmente adiciono ele na última posição da fila. E eu adiciono como ID 3. Por que como ID 3? Lembra que eu expliquei para vocês que os elevadores, eles só vão buscar uma nova chamada quando o ID for 3 aqui em cima, ó, ou quando for igual ao ID do elevador? Então eu adiciono como ID 3, para que os dois elevadores possam atuar sobre o first in, first out. É assim que funciona esse algoritmo, é extremamente simples e é o mais burro de todos. Aí eu tenho o algoritmo near first, ou seja, eu vou ir para o próximo primeiro, né? Que estiver próximo de mim. Então o que acontece? Quando eu chamo um algoritmo near first, né? Near first, aqui, ó. Quando eu chamo near first aqui, o que acontece? Eu empilho ele na última posição da fila. Na última posição da fila, só que com ID-1. Ou seja, nenhum elevador vai poder operar sobre ele. Ok? Aí o que acontece? O elevador vai fazer o loop dele, né? A chamada paralela, de paralelismo dele. E ela vai chegar aqui. Quando ela terminar, ela vai me retornar true. Quando ela me retornar true, ela vai vir aqui para dentro. Então, no elevador 1, ele vai verificar. Eu estou no algoritmo 2. E eu estou no algoritmo 2 e eu posso atuar sobre esse D. Então, eu mando recalcular near first. Eu mando recalcular o near first. Aí o que acontece? No near first, ele entra nessa função, recalcular near first. E aí ele manda calcular best path. E o que eu passo? Eu passo o level atual que eu tô e o ID do elevador. Então aqui o que acontece? Eu pego o level atual do elevador que eu acabei de verificar na função de cima, o ID do elevador e passo para a minha recalculação. A minha recalculação entra aqui e calculo best path. Então eu crio um ID-1 e um custo altíssimo. Aí eu faço um for sobre todas as minhas possíveis chamadas. Todo mundo que está esperando o elevador chegar no andar dele. E aí eu verifico. Se o ID dessa chamada é igual a -1, significa que não tem nenhum elevador atuando sobre esse ID. Então ele precisa de um elevador para ir até ele. Nisso eu atribuo um alvo. E aí esse alvo é por quê? Porque eu vou pegar aqui, ó, o meu level atual menos o alvo que eu quero ir. Então, por exemplo, o meu level atual é no 5, mas meu alvo é no andar 6. Eu faço um valor absoluto disso e atribuo ao meu custo. Se o meu custo for menor que o maior custo, que ele começa como 5 milhões, sei lá, 5 mil, 500 mil, se for menor, eu atribuo o meu novo custo aqui e eu adiciono o meu best ID como ID do for que eu estou percorrendo. Então, o que acontece? No primeiro, sempre vai ser menor, mas os próximos talvez não sejam menor. Depois que eu faço o for por todos os andares possíveis, todas as chamadas possíveis, eu pego, se a minha melhor chamada, se o meu best ID for diferente de -1, ou seja, eu encontrei um andar que precisa de alguém, precisa de um elevador e ir até ele, eu pego esse ID, então eu pego minha pilha, né, meu ponteiro, que no caso é um vetor, pego o ID e eu atribuo o ID que ele pode operar como ID atual do elevador. Ou seja, veja o fluxo. Vamos supor que eu vou passar aqui para o elevador 1, ó, update elevador 1, vai chegar aqui. Eu pego a posição atual do elevador 1, né, que ele está parado, e ele manda o elevador operar. O elevador vai operar e vai me retornar tudo nessa função de cima depois que ele operar. Aí ele vai verificar, estou no algoritmo 2, preciso recalcular qual que é o próximo andar que eu tenho que ir. Aí ele passa aqui o andar atual que eu acabei de pegar do elevador 1, ele passa o ID do elevador 1 e ele passa a minha lista de chamadas, que são todas as pessoas que querem, todos os andares que chamaram o elevador. Aí, nisso, eu venho para essa função recalcular que eu acabei de falar para vocês. Ela chama o nosso calcular PF passando os mesmos parâmetros. Dentro do nosso calcular PF acontece tudo o que eu expliquei para vocês agora. Então, o ID que eu atribuo aqui, o setElevator, pode operar sobre o ID que é o ID do elevador 1. E aí, no elevador 1, quando chegar de novo no elevador 1, né? O elevador 1 vai chegar aqui em Find New Target, ou seja, o elevador vai buscar um novo alvo para ele ir, e ele vai perceber, ó, o ID desse andar não é o 3,
mais o ID desse andar é o ID do meu andar. É o ID meu. Então significa que eu sou o dono dessa chamada e eu tenho que atender essa chamada. Aí ele manda atender essa chamada, ok? É assim que funciona o Neural First. E aqui eu tenho um Next Level Neural First chamando de uma forma diferente. Por quê? Porque isso aqui é utilizado quando eu chamo um elevador por vez, ou seja, eu ignoro o outro elevador e eu quero chamar só um elevador. Eu tô brincando, eu não estou testando nada, eu só quero chamar um elevador, que é aqui, ó, nessa função que só chama um elevador. Então, isso aqui não faz, ignora. É só para quando você clica lá na opção elevador 1 e só mexe no elevador 1. Elevador 2 só mexe no elevador 2. Quando você utiliza a opção ambos elevadores que a gente calcula todo esse algoritmo. Ok? E aí, qual que é o próximo algoritmo? Eu tenho o algoritmo Region, que é o algoritmo que a gente vai apresentar para o professor. Por quê? Porque ele tem uma função recursiva. Ou seja, ele calcula o custo de forma recursiva. Para isso, o que acontece? Eu tenho que ter memórias. E aqui eu crio memórias. Eu crio memórias dos caminhos que eu chequei. Eu crio memórias dos meus melhores IDs. E eu crio aqui o meu memória dos meus alvos. Então, o que acontece? A pessoa chamou um novo elevador, né? Teve uma nova chamada, alguém clicou no botãozinho para chamar o elevador. Ele entra nessa função, ele verifica que é nesse algoritmo de região, então ele chama aqui o algoritmo de região no level, no andar que a pessoa chamou. Aí ele entra aqui no meu algoritmo de região. Então ele entra aqui, ó, no meu algoritmo de região. O que acontece? Se for o target level for acima do 5, apenas o elevador 1 vai poder operar sobre ele. Então eu adiciono na fila. Primeiro eu limpo minha memória, eu limpo toda essa memória desses caras aqui. Então mando o meu clear limpar toda a memória desses caras aqui. Tá vendo? Eu limpo toda a memória. Aí depois que eu limpei toda a memória, eu faço o quê? Depois que eu limpei toda a memória, eu empilho na fila novamente e eu mando recalcular o melhor caminho. Se ele for menor que 5, significa que só o elevador 2 pode... Ixi, tá só o elevador 1 aqui, né? Só o elevador 2 pode operar. Só o elevador 2 pode operar sobre ele, tá vendo? Então só o elevador 2 pode operar sobre ele. Então o que acontece? Se só o elevador 2 pode operar sobre ele, ele acontece as mesmas coisas do elevador 1, só que passando o ID do elevador 2. E aí eu chamo a função ordenar. Essa função ordenar, o que ela faz? Ela pega o meu Best ID, ou seja, a minha lista de melhor caminho, vai fazer um for nessa lista e vai remover todo mundo que está aqui no melhor caminho. Então eu vou pegar minha lista de chamadas e vou remover todo mundo que é igual à lista do melhor caminho. Depois disso, eu vou fazer um for na minha lista de melhor caminhos e vou adicionar todo mundo novamente. Para quê? Para ela ir para a última posição da fila. Ok? Para ir para a última posição da fila. E por que eu faço isso? Eu faço isso pelo seguinte, porque aqui no meu objeto elevator, eu pego a minha última posição da fila. Tá bem aqui, ó. Eu pego minha última posição da fila. Ok? Então, como eu quero pegar a última posição da fila, eu tenho sempre que ordenar de trás para frente, para que faça sentido algorítmico. Então, por isso que eu faço esse short aqui, ó. Tá vendo? Beleza? Fez sentido para vocês? E aí, eu tenho o meu calcular path. E o que acontece no meu calcular path? Ele vem por uma função recursiva. Então, essa função calcular path é recursiva. Ela simplesmente coloca o ID como -1, ou seja, o ID do melhor andar ele começa como -1 e o custo máximo começa como 5.000. Aí eu faço um for dentro das minhas chamadas, ou seja, dentro de todo mundo que chamou um elevador. Eu pego o alvo e eu calculo o custo novamente. Então eu verifico aqui. Eu faço um content, né? Eu verifico se nessa função content que eu criei, se o quê? Se existe dentro da minha fila, se existe dentro do meu caminho checado, esse caminho atual que eu tô. Se ele não existe, significa que eu posso checar ele novamente. Ok? Se eu posso checar ele novamente, beleza. Aí eu vou para esse E. Aí se o alvo que eu quero ir é maior que o menor alvo que eu posso atuar, ou seja, o menor andar, né? Por exemplo, como é por região de 5 a 9, então o menor aqui, por exemplo, seria 5 e o maior 9. Então, se o caminho já foi checado e está dentro do meu limite de operação para esse elevador específico, eu simplesmente calculo o custo novamente aqui, ó. Aí eu posso calcular o custo. Aí eu calculo o custo aqui fazendo um valor absoluto entre o andar que eu estou e o andar que eu quero ir. E aí eu verifico se ele é melhor que esse custo de 5.000.
na primeira vez, né? Aí ele vai claramente atribuir, nas próximas vezes ele vai ficar verificando se é melhor que o custo anterior. Aí ele faz um bash id. Se o bash id for diferente de -1, eu adiciono esse bash id à minha lista de checagem, eu faço um pushback, ou seja, eu adiciono ele também na minha lista de caminhos, e eu adiciono ele na minha lista de melhores caminhos. E aí eu chamo essa função recursiva novamente. E aí vai fazer tudo de novo, vai ir adicionando tudo de novo, vai recalculando, recalculando, recalculando. No final eu vou descobrir o meu melhor caminho, né? Esse bash id não vai funcionar e aí esse bash id não vai ter ninguém melhor do que esse cara, né? Que o último cara atribuído, e aqui vai retornar -1. E aí, quando chegar em -1, essa função não vai fazer mais a recursão, e aí acaba a minha recursão, e aí finalmente eu venho para a função short, que é a função de ordenar, beleza? Então é assim que funciona a minha lista de chamadas. E essa é a função que a gente vai apresentar para o professor. Eu vou fazer um slide para vocês conseguirem compreender desenhadinho e bonitinho para vocês apresentarem para o professor. Mas é basicamente isso. Eu não sei se fez muito sentido, mas, porra, na minha cabeça fez. E funcionou na vida real, né? E a forma residencial é o quê? O elevador só sobe ou só desce. Então veja o fluxograma novamente, o que acontece no meu controller. Eu vou chamar aqui, alguém clicou no botão para chamar um elevador. Aí ele passa o algoritmo. Eu estou usando o algoritmo residencial. Então eu vou aqui para o próximo level do algoritmo residencial. Aí eu entro no algoritmo residencial, que é esse algoritmo aqui. Aí eu entro aqui, ó. Quando eu entro aqui, o que eu pego? Eu pego o elevador o andar que a pessoa apertou o botão. Aí o que eu faço? Eu verifico se o elevador está rodando. Se o elevador não estiver rodando, se o elevador 1 não estiver rodando, se o elevador 2 não estiver rodando e a lista estiver vazia, significa que eu posso adicionar em qualquer elevador. Ou seja, qualquer elevador pode operar sobre ele. Pode atender essa chamada, né? Porque não tem nenhum elevador em movimento. Então, o que acontece? Ele vem para esse calculate. Nesse calculate ele faz o valor absoluto. Então ele verifica qual que é o melhor. É melhor, o elevador 1, ele tem menos custo para ir até o andar que a pessoa quer do que o elevador 2? Se isso acontecer, eu atribuo a minha lista para o elevador 1. Se não acontecer, eu atribuo para o elevador 2. Beleza? Então, isso só acontece se nenhum elevador estiver operando e minha lista estiver vazia. Caso contrário, se tiver elevadores operando, eu faço o meu generic check. O meu generic check é o quê? Eu passo minha lista de chamadas, eu passo meu elevador 1 como alvo principal e eu passo o target que a pessoa quer ir. Minha generic check vai retornar bool ou false. Então, se ele for false, eu faço um generic check para o elevador 2. Se ele for false, eu empilho como qualquer elevador pode operar. Caso contrário, é o elevador que é do meu check aqui. Então, eu passo primeiro para o elevador 1. Ó. Eu faço primeiro para o elevador 1. Aí ele entra aqui e verifica, o elevador 1 está rodando? Se o elevador 1 estiver rodando, eu faço o quê? Eu verifico se ele está subindo ou descendo. Se ele estiver subindo, ele verifica se o andar está acima de mim, que a pessoa quer ir. Se estiver acima de mim, eu paro. Se ele estiver descendo, ele verifica se o andar que a pessoa quer ir está abaixo de mim. Se ele estiver abaixo do elevador, ele para. Caso contrário, ele retorna falso. Se ele retornar falso, eu faço a mesma verificação para o elevador 2. Se ele retornar true, significa que eu atendi a essa chamada e aí eu não faço a verificação para o elevador 2. O elevador 2 faz a mesma coisa. Se ele retornar true, significa que eu atendi a chamada. Se ele retornar falso, eu adiciono essa chamada a uma lista, a chamada genérica, ou seja, qualquer elevador pode atuar sobre essa chamada. Então, quem vai atuar vai ser o elevador mais próximo. E acabamos os algoritmos. Tentei explicar da forma mais sucinta, tô até cansado, mas é isso, foda-se, é nóis.